Olá, muito boa tarde para todas as almas iluminadas do signo de Aquário. Vamos fazer a vossa leitura. Para quem está a chegar de novo, estamos no canal Eu Sou o Eterno Aprendiz e para quem não me conhece, eu sou a Jacinta. Não se esqueçam de subscrever o canal, ativar o sininho, fazer like, partilhar. É uma forma simpática e generosa de ajudarem o canal a crescer. Então vamos lá, com a permissão dos meus ancestrais, dos meus mentores, dos meus guias espirituais e do meu anjo da guarda aqui sempre presente comigo. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. 3 coisas não se podem esconder: o sol, a lua e a verdade. Vamos pôr a vela aqui para este lado, assim. E vamos, com o tarot astrológico, retirar aqui uma energia para direcionar a vossa luz. O arcano maior do tarot astrológico, Leão. O tarot astrológico, os arcanos maiores são os signos e os planetas. Portanto, temos aqui como regência da vossa, como direcionamento da vossa leitura, Leão. E, no final do deck, um nascer do Sol de Terra. Portanto, temos aqui, de facto, Leão, que é o elemento fogo e que tem como regência o Sol. Portanto, estas almas iluminadas do signo de Leão, que estão aqui a vibrar neste direcionamento da vossa leitura. O que é que isto quer dizer? Meus meninos e minhas meninas do signo de Aquário, puxem aí para o vosso lado toda esta energia, toda esta luz que os leões conseguem emanar, conseguem vibrar. Eles são pessoas carismáticas, sedutoras, determinadas, valentes, fortes, idealistas, e portanto é esta energia que direciona a vossa leitura. Temos aqui uma coisa que pode ser menos perfeita e que é o facto de termos aqui de uma forma muito marcada, o elemento fogo e vocês pertencerem ao elemento ar. Ora, o fogo e o ar é, às vezes, uma explosão. Isto quer dizer o quê? Que vocês podem estar aí exatamente assim, explosivos, temperamentais, sem perceber muito bem o que é que estão a manifestar, na forma como falam, na forma como dizem as coisas. Têm que ter aqui algum cuidado, porque há aqui todas estas características do signo de Leão, em contraponto com aquilo que é o vosso elemento, que é o elemento ar. Fogo e ar é de facto aqui uma relação que tem que ser gerida com tato, diplomacia. Depois temos aqui o nascer do Sol de Terra. Portanto, o nascer do Sol de Terra é uma energia do elemento Terra, Ouros, e diz que vocês podem estar aí a vibrar, de facto, na concretização, na estrutura. E, portanto, se temos aqui pessoas que estão a criar empresas, podem estar neste momento a ver os frutos a aparecer, mais trabalho, e havendo mais trabalho pode haver, de facto, aqui mais brilho, mais reconhecimento, mais visualização da vossa pessoa, e isso pode trazer efetivamente a necessidade de haver algum cuidado na forma como vocês comunicam, como vocês dizem e manifestam aquilo que têm que manifestar aos outros, aquilo que têm que dizer em conversas, em reuniões, numa conversa amorosa, se for o caso, numa parceria amorosa. É preciso aqui muito tato, porque vocês estão
muito visíveis, estão a brilhar com este leão, com este sol do signo de leão, deste arcano maior do tarot astrológico, estão aí com muito brilho, com muita visualização, vocês não passam despercebidos, estão carismáticos, estão como o sol, estão brilhantes, estão calorosos, estão muito presentes, e isto quer dizer que vocês têm de facto que fazer todo esse brilho, toda essa presença, toda essa manifestação com algum cuidado. Pronto, penso que já falei o suficiente desta energia que vibra na vossa leitura, pelo menos como direcionamento. É preciso, temos aqui também a concretização, porque este nascer do Sol de Terra é de facto aqui uma vontade expressa de concretizar. Não digo já que não vai ser de uma forma muito rápida, porque as cartas de terra, elemento ouros, elas não são rápidas, é o naipe menos rápido no tarot, portanto é preciso calma, tranquilidade, serenidade, gestão, mas vocês vão conseguir de alguma forma. A única coisa que têm que de facto ter cuidado é aquilo que manifestam e que é preciso manifestar, eventualmente, como é que manifestam, como é que dizem as coisas, que isso pode trazer aí uma explosão qualquer que pode rebentar para o vosso lado e, enfim, não ser assim tão bom quanto se desejaria. Então vamos lá com o Tarot Rider-Waite, ver o que é que ele tem para nos dizer mais. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Pois é, o elemento fogo aqui a brilhar. 3 coisas não se podem esconder: o sol, a lua e a verdade. O elemento fogo, energia, ação, desejo, paixão, inícios impulsivos, que vocês podem estar aí muito impulsivos, muito apressados, não é? E às vezes até um bocadinho agressivos, porque o elemento fogo tem esta dinâmica de alguma coisa que se propaga com muita rapidez, não é? É preciso cuidado. Então vamos lá tirar aqui 3 cartinhas para direcionar, para vermos o resto da leitura. Outra vez o Sol, que está ali presente através do arcano maior Leão, e agora que está aqui o Sol. Bem disse eu que vocês estavam iluminados e luminosos, estão aí um 6 de espadas, tiveram que dar aqui as costas a alguma coisa, tiveram aqui que deixar alguma coisa para trás, e depois temos aqui um 7 de paus. E no final do deck temos o louco, esta maravilhosa carta que diz que, enfim, estás sempre a tempo de dar um salto de fé e iniciar coisas novas, com esperança, com alegria, porque se não tens conhecimento, pelo menos tens fé, e com a fé movem-se montanhas. Então temos aqui o Sol. Eu já falei que vocês têm o direcionamento da vossa leitura com o arcano maior, o Sol, porque no tarot astrológico os arcanos maiores, repito, são os 12 signos e os planetas, e a Lua também, e o Sol. E temos aqui também a vibrar no vosso presente o Sol. E, portanto, eu tenho aqui como que a chancela de que aquilo que eu disse se mantém, e é verdade. Vocês estão magnéticos, iluminados, brilhantes, parecem pirilampos, ou seja, onde vocês entram, normalmente, nesta fase da vossa vida, vocês não passam sem ser percebidos. Cuidado, porque às vezes muito brilho é bom,
mas pode causar alguma turbulência, porque às vezes há pessoas que ficam muito ofuscadas com o brilho dos outros e podem não gostar muito. Portanto, cuidado aí com as invejinhas e com essas coisas mais complicadas. Existem, ponto. E temos depois aqui um 6 de espadas. Portanto, tivemos aqui pessoas do signo de Aquário que tiveram que deixar para trás, para conseguir reequilibrar-se, tiveram que deixar aqui para trás coisas que não faziam sentido, situações que já estavam desgastadas, coisas que já não faziam, não traziam felicidade, não traziam alegria, e foi preciso pegar aqui e rumar a outros destinos e a outras paragens. Isso trouxe-vos a esta iluminação, a esta manifestação maravilhosa do Sol, de sucesso, de alegria, de concretização. Temos aqui, no final do deck, temos aqui um nascer de Sol de Terra, portanto, uma carta de ouros, um cavaleiro de ouros, a dizer que, efetivamente, vocês estão no caminho de uma concretização, de um sucesso, de uma visibilidade extraordinária. Estão imparáveis, mas cuidado, o Sol também tem, tal como todas as outras cartas do tarot, alguns pontos menos positivos, para não dizer negativos. É que às vezes há aqui um certo orgulho, um certo ego. É preciso cuidado com isso, é preciso vibrar naquilo que são as vossas conquistas, os vossos objetivos atingidos, mas de uma forma menos, não queria dizer espalhafatosa, não é bem a palavra. Ou seja, se puderem fazer com que isso ressoe mais na vossa alma, por muito desejo que tenham de manifestar isso aos outros, façam isso com alguma contenção, porque quando as pessoas vibram muito nestas energias do sol e do fogo, que estão imparáveis, que estão impetuosos, que estão numa energia de muita ação, de muita paixão, no caso de ser uma parceria amorosa e romântica, às vezes criam uma certa inveja e um certo desconforto nos outros, e este brilho pode afrontar alguém. Portanto, tenham aqui algum cuidado. Às vezes os nossos sucessos têm que ser comemorados e devem ser comemorados, mas mais dentro da nossa esfera mais intimista, mais familiar, daqueles que nós sabemos e temos a certeza que vibram com as nossas conquistas e com os nossos objetivos atingidos. E aqui o que estas duas cartas me dizem é que vocês estão muito voltados para o exterior. Estão numa manifestação de brilho, o que é saudável, é muito bom isso. As pessoas, quando estão alegres, devem manifestar a sua alegria. Mas estão, de facto, estão a projetar muito para o exterior. Cuidado. Eu aconselho, segundo aquilo que é a indicação das cartas que estão na mesa, que vocês comemorem, festejem, abram champanhe, o que bem entenderem, porque estão numa energia fabulosa, mas façam isso de uma forma menos evidente para os outros, para eu não voltar a repetir aquela palavra espalhafatosa. Depois temos aqui, no futuro próximo, uma carta que diz que tu estás aqui a vibrar nesta energia toda, mas cuidado, porque a tua jornada continua com uma luta que tu ainda não venceste, uma luta que está aqui a pedir-te estratégia, a pedir-te foco. Portanto, para tu ultrapassares isto, é preciso teres aqui cuidados, contenção, é preciso teres uma estratégia. Tens essa estratégia? Vê lá, não estejas aqui muito seguro ou segura dos teus sucessos, porque eventualmente
ainda estás no caminho da jornada, ainda tens aqui um 7 de paus a dizer que tu estás ainda na defesa daquilo que são os teus interesses e os teus objetivos. Tu tens que ter aqui cuidado porque algumas coisas ainda são demandas que tu tens que ultrapassar. Portanto, este 7 diz que tu ainda estás na luta, é uma frase de luta, precisas de ter foco nessa luta e, tal como eu tinha dito, vibrar, sim, mas com alguma contenção. Portanto, digamos que numa partida de futebol já estão aí muitos golos à frente, mas ainda está a bola a correr. É aquilo que me sugere esta leitura muito interessante. Eu tenho um filho aquariano e é engraçado porque é capaz de ser mesmo isto que está a acontecer. Portanto, vieram de lutas, de situações complicadas, ultrapassaram essas lutas e essas questões complicadas, atingiram sucessos, objetivos, concretização, mas não está tudo definido. Não está tudo definido. Ainda temos aqui um 7 de paus, não? Portanto, defenda, ainda há aqui uma certa necessidade de defender algumas coisas que precisa de defender. E é preciso estratégia para as defender bem, porque às vezes, quando nós não temos uma estratégia de defesa, podemos perder tudo, podemos perder tudo numa guerra, e então é importante de facto aqui ter foco nesse objetivo, nessa demanda, nessa situação que tem aí para resolver. Este 7 de paus fala de uma luta qualquer que tem que ter estratégia. E, portanto, veja lá o que diz, o que faz, como faz, porque este 7 de paus diz que há aqui ainda uma bola a correr no campo. Vamos então com a Santa Sara Kali, cigana bonita de vestido azul, clarificar estas cartas. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. 3 coisas não se podem esconder: o Sol, a Lua e a verdade. E é engraçado porque nós temos aqui, no final do deck, temos aqui este nascer de Sol de Terra, que é, efetivamente, vocês aqui a quererem concretizar alguma coisa de uma forma mais rápida do que aquilo que é possível. Porque o Cavaleiro de Ouros, ou nascer de Sol de Terra, aqui no tarot astrológico, que é a mesma vibração, o que é que diz? Tu vais concretizar. Mas não é quando tu pensas que vai acontecer. É no tempo do divino. Ainda eventualmente vais ter que esperar muito. E vais ter que ter estratégia. Portanto, vai com calma, comemora, abre champanhe, comemora com os amigos, mantém-te nessa alegria e nessa energia, e nesse desejo, e nessa paixão, no caso de ser uma relação amorosa e romântica, mas nada está dado como acabado. Vamos então com a Santa Sara Kali. Muito gira esta leitura. É como aqui, esta leitura sugere-me aquilo, sugere-me esta frase: olha, não deites foguetes antes da festa. Outro sol. Clarificar o sol. Extraordinário. Pois, a inveja é clarificar o 6 de espadas. E os livros a clarificar o 7 de paus. No final do deck, se tu tiveres contenção, talvez consigas dar a volta à chave. E depois iniciarás uma nova jornada, porque tens aqui o louco. Então, o que é que esta leitura resume? Efetivamente, vocês estão aí
não queria repetir essa história. Vocês estão muito confiantes. Talvez haja aqui confiança demais. É muito sol. É o arcano leão que nos fala de uma magnífica energia de fogo e que ele é regido pelo sol. É como se nós tivéssemos aqui 3 vezes a carta do sol. O sol, do Rider-Waite, o sol, da Santa Sara Kali, do baralho de Lenormand. A dizer o quê? Olha, tu estás de facto muito bem. Estás vibrante, estás cheia de vontade, estás numa vivência de ação, de motivação, queres criar coisas novas, tens um impulso extraordinário, não estás imparável, tens muitos projetos, muitos sonhos. Mas cuidado, porque temos aqui um urso. Este urso, quando fala-nos de amigos que não são fiéis, sobretudo de amizades que não são fiéis. Nas relações emocionais e amorosas fala-nos de ciúmes, de manipulação, fala-nos de alguém que... E ainda por cima, o urso é sempre uma pessoa que tem características de liderança, que tem características um bocadinho narcísicas, consegue manipular, consegue vender ali uma ideia, mas que depois tudo isso vai ser esclarecido com estas 2 cartas do Sol. E aí este brilho que agora vocês manifestam e que fazem questão de alardear, fazem questão de mostrar, fazem questão de deixar manifestado e projetado para os outros à vossa passagem, pode aqui ser ofuscado por este 7 de paus, que diz que segredos vão ser revelados, situações vão ser esclarecidas, e temos aqui o Sol a dizer isso, tudo vai ficar claro, tudo vai ficar esclarecido. É preciso teres mais conhecimento, é preciso aprofundares mais os teus conhecimentos para que possas aqui ter uma estratégia que te permita vencer esta luta, esta demanda. É preciso de facto teres mais conhecimento. Portanto, eu aconselharia para alguns obter mais informação de alguma coisa que queiram fazer aí, ou que esteja em processo na vossa vida, mais informação sobre aquilo que vão fazer. Vão criar uma empresa? Cuidado. Com quem? De como? De que forma? Vão iniciar uma relação com alguém? Quem é esta pessoa? Como é que a conheceram? O que é que ela faz? O que é que ela fez? Como é que viveu? Qual foi o seu passado? É preciso ter aqui mais conhecimento, porque estes livros falam exatamente disso, da necessidade de adquirir mais conhecimento sobre alguma coisa, e é preciso ter aqui cuidado, porque há segredos que vão ser revelados, ou vocês vão revelar alguns segredos, ou vão ter que revelar alguns segredos. Portanto, temos aqui uma leitura que não é linear, porque temos de facto uma grande luz, uma grande projeção, uma grande manifestação de alguma coisa grande, porque o Sol traz de facto essa verdade, essa alegria, esse expoente máximo de tudo aquilo que se conquistou e que se quer, mas também nos fala disso, de verdades que vão ser mostradas, de situações que vão ficar esclarecidas. E nós temos aqui alguém, alguma coisa a que vocês deram as costas e que foi causado por esta energia do urso. Está no passado, ainda presente para alguns. É uma vibração que já está, como eu costumo dizer, en passant, mas ela está aqui ainda. E vocês também têm aqui no futuro próximo, ou acontecimentos próximos, 7 de paus, que diz que, olha, tu estás na luta, não penses que tudo está resolvido, tu estás aqui no meio de uma luta, cada um aí desse lado sabe qual é a luta em que está envolvido. E para tu ultrapassares isto, ganhares esta guerra,
Tu tens que definir uma estratégia. Tens que definir uma estratégia. Portanto, olha, se para ganhar essa guerra, essa luta, essa demanda, essa situação, esse processo, essa experiência, tu precisas ter alguma estratégia, entre muitas que tu que estás a viver esse processo, sabes melhor do que ninguém quais serão, há uma que o tarot fala aqui e quer dizer assim, olha, não te esqueças de ver como é que tu manifestas e o que é que tu dizes e como é que dizes, com esta força e com este orgulho todo deste leão, porque tudo vai ficar esclarecido e revelado. E depois, este sol que tu mostraste e alardeaste pode ficar ofuscado, ou pelo menos menos brilhante. Eu penso que a minha linguagem é suficientemente clara para vocês perceberem o que é que está aqui. Está aqui muita energia, muita luz, muito brilho, muita alegria, a recuperação de saúde. Há de facto aqui uma dinâmica extraordinária, um impulso, uma ação, um desejo, uma motivação imparáveis. Temos aqui duas vezes o Sol e com a regência do arcano maior, o Leão, mais uma vez o Sol. Portanto, é de facto aqui muito ego. Muito ego. Vá lá, meus queridos amigos e minhas queridas amigas do signo de Aquário. Têm que ficar orgulhosos das vossas concretizações, dos vossos objetivos alcançados, mas um bocadinho menos, está bem? Eu aceito, eu recebo, eu agradeço com o tarô da sorte. 3 coisas não se podem esconder, o Sol, a Lua e a verdade. É isso. É vocês mesmo aqui a deitarem foguetes antes da festa. E às vezes isso não é bom. E depois temos a justiça. A justiça. Que magnífica leitura. Que leitura extraordinária. Se vocês colocarem em ação os conselhos, os direcionamentos desta leitura, não têm que ter realmente preocupações. Ouviste, filho lindo? A justiça triunfará. Passará por um período de equilíbrio e paz, uma fase de reflexão, ajustes e amadurecimento. A razão, o bom senso vão prevalecer em seus atos, merecendo a vitória em todos os sentidos. Portanto, se for aqui um bom estratega, uma boa estratega, se for justo, se for justa nas suas avaliações, passará de facto por um período de equilíbrio e paz. Há aqui uma fase que precisa que seja de reflexão, ajustes e amadurecimento. É preciso amadurecer, é preciso meter as mãos na consciência. A razão e o bom senso vão prevalecer, merecendo a vitória em todos os sentidos. Que magnífica leitura para a egrégora do signo de Aquário. Fiquem bem, almas iluminadas.